Qual é a frequência ideal de treinamento? Agora há pouco eu fui entrar aqui no YouTube para subir um vídeo e apareceu um corte de um podcast do Dorian Yates falando que era só 2 vezes na semana que o homem médio precisaria. A galera aí do low volume, baixo volume, vai falar aí que é de 3 a 4 vezes na semana. A média aí do mundo fitness vai falar que é 5, 6 vezes na semana, que é o ideal treinar. E no final das contas, qual que é a melhor frequência de treino? Semana passada eu estava discutindo exatamente esse tema com um amigo meu e aí eu queria trazer essa reflexão para esse vídeo, porque a gente sabe que nem sempre a teoria e a prática elas andam juntas, elas estão de acordo uma com a outra. Como diria lá na faculdade, né, na prática a teoria é outra. Então eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente poder discutir junto qual que seria a melhor frequência. E aí eu separei 3 tópicos aqui para a gente discutir. Então aqui ó, vou pegar minha colinha aqui. O primeiro deles é o que a teoria diz. O segundo tópico, qual é o problema prático dessa teoria? E o terceiro ponto, que é muito importante, é uma observação relevante para atletas naturais. Então, primeiro ponto, o que a teoria diz? A teoria diz que para volumes equalizados não importa a frequência. O que isso significa? Isso significa que vamos supor que o seu volume de treinamento seja de 10 séries semanais para peitoral ou para qualquer músculo. Vou pegar o peitoral aqui para exemplo. Você faz 10 séries por semana de peito. Se você fizer essa série, se fizer uma sessão de treino com 10 séries, 2 sessões de treino, cada uma com 5 séries na semana, ou 3 sessões de treino, uma com 3, a outra com 3, a outra com 4, ou 4 sessões de treino, você vai treinar peito aí, 2 séries num dia, 3 no outro, 2 séries num dia, 3 no outro, por exemplo. Ou até, sei lá, 5 sessões de treino de peito, cada uma com apenas 2 séries. No final das contas, todas essas divisões que eu falei aqui estão dando 10 séries semanais. 10 séries na semana. Ao final da semana você acumulou 10 séries. Então o que a teoria diz? Que se o volume de séries for igual, o resultado vai ser igual. Na literatura está cansada de mostrar isso. Volumes equalizados, resultados iguais, ou resultados muito semelhantes, estatisticamente iguais. Tá, então a teoria diz isso. Se a teoria diz isso, então, se o volume total é igual, não importa a minha frequência. Eu posso treinar uma vez só, ou eu posso treinar todo dia ou 2 vezes por semana, não importa. E eu lembro, inclusive, que tem um influencer aí de treino que eu sigo uma vez, ele falou assim, estou de férias, então eu vou treinar uma vez só na semana. E vou fazer toda a minha ficha de treino uma vez só na semana, para eu poder curtir aqui minhas férias. E aí ele falando lá que ele pegou toda a ficha de treino dele, colocou tudo num dia só, passou ali várias horas treinando e assim, ele já pagou ali o volume dele da semana. Tipo assim, pregando, né? Isso aí. Beleza, a teoria diz isso. Vamos para o segundo ponto. Qual que é o problema prático dessa teoria? Pensa comigo. Se eu pego e vou fazer 10 séries direto de peito, num dia só. Opção A. Opção B. Eu vou fazer 5 séries num dia, vou descansar 2, 3 dias e depois vou fazer mais 5 séries. Será que a minha performance nos exercícios vai ser a mesma? Ou melhor, será que nas 5 séries finais do exercício a minha série vai ser a mesma? Eu tendo descansado 2, 3 dias ou eu tendo feito tudo num dia só? Porque quando a gente fala de volume equalizado, a gente fala em séries de maneira didática, para facilitar. Porém, o volume que é equalizado nos estudos é o volume load, número de séries vezes repetições vezes a carga. Ou seja, eu não vou manter só o número de séries iguais, eu vou manter o número de repetições e o número a carga. Isso, num estudo científico, é fácil de você equalizar. Você mantém lá, né? Você fala assim, ó, você vai fazer tantas repetições com essa carga aqui, e vão ser tantas séries. E o outro grupo vai fazer exatamente igual, independentemente se ele aguentaria mais ou não. Aí que a gente começa a entrar nesse ponto. Então, se eu faço 10 séries aqui, pá,
Aí eu pego o que esse cara conseguiu fazer 10 séries e falo para outro grupo. O que esse cara que fez de 10 séries, você vai fazer em 2 dias de 5. Aí os caras fazem. O resultado vai ser semelhante, beleza. Mas será que eles não aguentariam fazer mais? Será que na hora que eu descansar 2, 3 dias ali entre as primeiras 5 séries e as últimas, será que depois desse descanso eu não conseguiria performar melhor nessas 5 séries finais? Será que o meu rendimento da primeira até a 10ª série é a mesma? Será que eu não vou acumular ali um pouco de fadiga? Será que na hora que eu dou esse descanso ali, 2, 3 dias, será que não vou limpar um pouco dessa fadiga, me permitindo ter um melhor rendimento? Na prática, a gente sabe que sim. Na prática, a gente sabe que quando a gente descansa, a gente consegue, né? Você descansa alguns dias, você consegue performar melhor naquele exercício. Então, observe, qual que é o problema? O problema é que nos estudos, para poder equalizar e comparar uma coisa com a outra, quando você fraciona, né, aquele volume em várias sessões de treino, você estipula qual que vai ser a performance. Não é a performance que a pessoa talvez aguentaria, é uma performance estipulada pelo estudo. Agora, quando você está treinando na vida prática, você na prática do dia a dia, né, você vai fazer um treino de acordo com a sua capacidade. Não é de acordo com o que alguém ali exatamente está mandando de um estudo para poder comparar com outro grupo. Na vida real não é assim que funciona. Na vida real você vai fazer ali de acordo com a sua capacidade. E se você vai fazer de acordo com a sua capacidade, provavelmente, se você fraciona, provavelmente é melhor. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Que é lógico, o que eu sempre falo, o mais importante é o volume acumulado no médio e longo prazo. Então, se para você o que vai funcionar mais é você fazer apenas uma vez na semana, não, eu só posso treinar peito uma vez por semana. Beleza. Se assim, você vai ter maior adesão ao longo do ano inteiro, é melhor para você. Agora, se não importa, se você vai treinar peito uma vez por semana, por exemplo, ou 2, ou 3, tanto faz para você, melhor que você fracione, porque assim você vai conseguir que as suas séries sejam séries mais valiosas, mais pesadas, com maior estímulo, com mais carga ou mais repetição, porque se deu esse descanso. E aí você vai ter um melhor resultado disso. Então, na prática, fracionar tende a ser melhor. Fracionar, então, o que eu digo em vez de você fazer seu volume de treino todo num dia só, faz pelo menos em 2 dias. Em vez de você treinar o peito toda segunda-feira, segunda-feira você treina peito, depois só na outra segunda-feira você vai treinar peito de novo. Não, divide. Se você tem possibilidade, divide. Faz, por exemplo, na segunda e na quinta, você dá 2 estímulos ali. Então o problema prático da teoria é esse aí. Agora a gente entra num outro ponto importante também, muito importante. Observação relevante para atletas naturais. O que acontece? Os atletas bebedores de suco, eles não precisam ter a mesma preocupação que nós naturais temos. Por quê? Porque os bebedores de suco, eles estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, num estado anabólico. Eles estão ali com a testosterona no talo, o tempo inteiro. Então eles não precisam se preocupar em produzir testosterona, em estimular a testosterona, estimular o anabolismo. Por quê? Porque esse anabolismo ele está sendo já estimulado de forma exógena. Ele bebe o suco e o anabolismo vem. Agora a gente, natural, não. A gente tem que estimular o nosso anabolismo. A gente tem que estimular a nossa testosterona. Então você treina, vamos supor, uma vez só na semana lá, aquela musculatura. Você deu aquele estímulo. Beleza. Aí o resto da semana você não treinou mais. Beleza, você não deu mais estímulo. Você acumulou volume, mas você não deu mais estímulo anabólico. Porque, como eu sempre falo, uma das funções, as duas principais funções da testosterona é força e reprodução. Então você tem que treinar força e treinar reprodução com a maior frequência possível para que você possa ter mais estímulo possível para a produção de testosterona. Então, se em vez de treinar uma vez, você pode treinar 2, é melhor, porque não só você vai performar melhor no acúmulo total de trabalho realizado, como também você vai ter mais estímulo. Você vai estar produzindo mais estímulo ali para o seu anabolismo, para a sua testosterona. Vai lembrar que o músculo também é considerado a maior glândula endócrina do corpo.
Isso significa que ele é uma glândula endócrina, são aquelas glândulas capazes de liberar hormônio. Só que o músculo é a única glândula endócrina que a gente consegue ativamente, voluntariamente, fazer com que seja secretado o hormônio. Por quê? Porque o músculo, quando ele é contraído sobre uma intensa carga, ele ele tem a liberação dos hormônios próprios ali da musculatura. Então, quando você faz o exercício, você está fazendo com que o seu corpo libere os hormônios aí que o músculo produz. Voluntariamente, você pode pegar uma carga elevada e fazer a contração do músculo, o que você não pode fazer com as demais glândulas endócrinas. Então, estimular a musculatura várias vezes ao longo da semana, você vai ter vários estímulos, tanto desses hormônios que o próprio músculo esquelético produz, quanto também da questão do anabolismo em si, da testosterona, etc. Então, essa é uma questão importante que nós, atletas naturais, devemos levar em consideração. Às vezes eu vejo muita gente bebedora de suco falando que não importa, mas é muito fácil falar que não importa quando você está lá bebendo suco, mantendo o seu anabolismo 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantendo ali sua testosterona em valores suprafisiológicos e falar que essas coisas não importam. Na prática, a gente vê que importa sim, e grandes treinadores de atletas naturais também corroboram dessa mesma ideia. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Dito tudo isso, a minha recomendação, ou o que eu tento fazer na minha vida é: tenha o seu treino de força e o seu treino de reprodução o mais frequente possível. Quanto? Quanto que é? O mais frequente possível. O, o, aquele tanto que você consegue sustentar. A gente tem sempre que levar isso. Não adianta eu falar assim, vou treinar 10 vezes por semana. Vou treinar 2 vezes por dia. Beleza, isso é uma coisa sustentável para você? Primeiro ponto, você tem que achar uma medida que é sustentável. Que você consegue ficar semanas e semanas e semanas sustentando aquilo. É 3 vezes por semana? É 4 vezes por semana? É 5 vezes por semana? É 8 vezes por semana? Você tem que achar uma medida que é sustentável para você. Às vezes até um jeito, né? Outro dia eu vi um vídeo desse que a pessoa falando assim, você vai no seu limite só para você descobrir qual que é o seu limite. Aí se descobrir qual que é o seu limite, você sabe que você tem que ficar abaixo dele. É uma alternativa também. Eu gosto de pensar sempre que a excelência vem do esforço contínuo e moderado. Então o esforço ele não pode ser muito intenso, porque se ele for muito intenso, ele não vai ser contínuo. Se ele não for contínuo, você não vai conseguir manter consistência e adesão ao longo de todo o tempo. Lembrando sempre que o volume de treino acumulado no médio e longo prazo sempre vai ser maior que o volume de treino acumulado no curto prazo. Então, consistência é a principal variável aqui. Se consistência é a principal variável, a gente tem que pensar qual que é a frequência que a gente consegue manter a consistência. E dentro das possibilidades de frequência que a gente consegue manter a consistência, o indicado seja que seja mais frequente possível. Então, por exemplo, ao invés de treinar 1 hora, eu só posso treinar 1 hora. É o que eu dou conta. Seria melhor se treinasse 2 vezes de 30 minutos. Pelo menos eu prefiro assim. Eu prefiro fracionar e ter vários momentos de treino ao longo da semana do que querer condensar tudo num momento só. E ainda tem uma outra questão. Então, quando a gente fraciona o treino, a gente está dando mais estímulo anabólico, mais estímulo para a gente produzir nossa testosterona. Quando a gente fraciona, a gente tem um potencial de ter um maior rendimento, porque entre uma sessão de treino e outra a gente vai ter um descanso, isso recupera o nosso corpo e aí a gente consegue render mais na outra sessão de treino. Quando você faz mais frequente, você também consegue ter um fortalecimento do hábito. Fortalecimento do hábito. Então você tem 3 benefícios. Você tem maior rendimento em cada sessão, você tem um estímulo de testosterona e anabolismo mais frequente ao longo da semana e você fortalece mais o hábito. Que, como eu disse, fortalecendo o hábito, você vai ter mais força na sua consistência aí para você manter o resultado no médio e longo prazo. Então, dentro do que é um contínuo e moderado para você, faça o seu treino na maior frequência possível. Treino de força, treino de reprodução, o mais frequente possível. E talvez, para isso, para você se tornar mais frequente, talvez seja necessário até você diminuir um pouco a sua sessão de treino. Não tem problema. Você não precisa ficar treinando 1 hora todo dia. Às vezes você pode treinar só 30 minutos, às vezes você pode treinar só 20 minutos.
Você aproveita ainda o bem-estar e toda a questão que o exercício físico traz. Em vez de você aproveitar isso uma vez só, fazendo um treino tipo assim de 1 hora, você pega esse treino de 1 hora, você divide em 2 de 30 ou em 3 de 20. Você consegue encaixar ele melhor na sua rotina, encaixar melhor ele ali na sua semana e ter todos esses benefícios todos os dias, não um dia só. E, por fim, depois de toda essa reflexão, dito tudo isso, eu só queria fazer um gancho para a gente aproveitar todo esse raciocínio que teve aqui para eu te explicar mais uma vez sobre as meias séries. As meias séries seguem exatamente essa mesma lógica. Só para a gente pegar o gancho aqui, ao invés de eu chegar lá e fazer 10 repetições até a falha, se eu fizer 5 repetições, descansar, depois fazer mais 5 repetições, as últimas 5 repetições que eu fiz nesse segundo modo, depois de um descanso, elas vão ser com mais qualidade e com menos desgaste do que se eu tivesse feito as 10 direto. Essa é a lógica da minha série, que às vezes eu trago aqui, a lógica do fracionamento também de séries. Não só do treino, mas também dentro do treino você aplica o fracionamento de séries. Você tem um menor desgaste e acumular mais volume, que é exatamente um dos pilares do protocolo soviético. O protocolo soviético justamente ele não vai treinar até a falha. Ele sempre vai treinar com um fracionamento da sua capacidade total, justamente para você ficar mais frequente dentro do próprio treino, com menor custo de recuperação dentro do próprio treino, o que vai se refletir também ao longo dos treinos, ao longo das sessões de treinamento. E se você quiser conhecer mais sobre o protocolo soviético, te convido a se inscrever no canal. Aqui tem muito conteúdo sobre isso. Maratonando o canal aí, você já vai aprender bastante coisa. Talvez mais do que é o suficiente para você conseguir aplicar o protocolo soviético na sua vida. Mas se você quiser algo mais estruturado também, você pode ficar à vontade. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado um link para você conhecer melhor o projeto Protocolo Soviético, que é o projeto que eu uso para o meu treino. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, isso tudo ajuda demais a gente aí. E não esqueça de deixar os seus comentários aqui com suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. É isso aí, tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.